o império do engano. O que é o império do engano? Vamos ver à luz da palavra de Deus. Se fôssemos falar resumidamente, seria tudo o que está acontecendo, tudo o que está envolvendo a face da terra. Pessoas matando, outras roubando, outras destruindo, a maioria idolatrando, trabalhando contra Deus, a incredulidade. Todo esse caos que estamos enfrentando, que chamamos de império das trevas. E nunca houve um período tão difícil como o que estamos enfrentando nos últimos anos. Todo tipo de parafernália, de mentira, de alusão satânica está sendo introduzido na face da terra e com grande poder, com ferocidade no meio do povo de Deus. Todas as horas nós nos decepcionamos, em particular na comunidade evangélica, em ver falsos mestres, falsos pastores, o próprio anticristo no meio do cristianismo. Algo que para nós que somos cristãos, para nós pastores, teólogos, não é novidade, porque Jesus Cristo vaticinou diversas vezes falando que iria acontecer isso. Introduziram falsas doutrinas, falsos ensinamentos do anticristo, ele se infiltraria entre nós, nos levaria aos tribunais. Mas o mais difícil de toda essa mensagem, dessa conjectura que estamos enfrentando, é que hoje as pessoas têm a facilidade de conhecer a Bíblia, independente de ser evangélico ou não, independente de ser cristão ou não, mas estão se deixando seguir por mandamentos que não têm fundamentos na Bíblia, criação humanas, inspiradas por demônios, coisas que rezas, quando falo em rezas e orações, não vamos confundir com o catolicismo, nem com os protestantismos, né? Os protestantes. Mas existem as diversas orações que toda vida existiu, as que chamam a oração de São Cipriano, o livro da Cabra Preta, o rosário apressado, que não tem nada a ver com as pessoas que são cristãs. E outras orações, outras preces para enriquecer, para matar. E as pessoas sendo levadas por essas mentiras, essas inspirações demoníacas, que não ajudam, só atrapalham as pessoas. E baseado nessa veracidade que estamos enfrentando, que estamos passando nos últimos tempos, Paulo escrevendo ao presbítero Timóteo, um pastor bem novinho, eu costumo comparar aqui com o nosso pastor Ibrael, filho de Solange, pastor da igreja presbiteriana, um presbítero novinho como ele, e Paulo já idôneo, já maduro, abalizado na palavra de Deus, escreveu algo que nos fala forte, é como se ele tivesse feito agora à tarde. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos do 1 ao 5, olha que riqueza, olha que profecia que está sendo consumada, acontecida no contexto atual. Diz o seguinte: sabemos, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais, mães, ingratos, profanos, sem afeto natural. Vou abrir uma partícula de realce aqui e falar sobre afeto sexual, afeto natural.
Esse versículo aqui tem a ver com a sexualidade humana. O que é um afeto natural? Um homem une-se a uma mulher, forma um casal. Isso aí é um afeto natural. Mas a Bíblia aqui diz sem demanda, sem perseguir, sem tolerância, sem discriminação, diz sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons. Tentaram conversar comigo aqui, eu estou apenas dar uma pausa, não está sendo possível, está na hora da palavra, mas logo mais a gente bate aquele papo espiritual. No versículo 3, sem afeto natural, irreconciliáveis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia da palavra de Deus. Então observe que no meio desse texto, no meio dessas citações, homens avarentos, ruins, presunçosos, desvairados, mas com aparência de piedade de pessoas boas, com aparência de amor, mas negando a eficácia, o poder do Evangelho. E quando nós falamos em Evangelho, tudo está voltando para Jesus Cristo, tudo está fundamentado nele. Se alguém coloca outro fundamento, a Bíblia diz é anátema, é maldição. Então muitos homens que buscam a glória para si mesmo, buscam as vantagens financeiras para si mesmo, todos ali com aparência de bondade, homens também que tiram a glória de Cristo, o poder da salvação manifesta em Jesus Cristo e coloca em posições diferentes, em negação ao que a palavra de Deus diz, nega a eficácia do Evangelho. O que é negar a eficácia do Evangelho? É dizer que existem outras pessoas que têm o poder, que têm o cabedal de salvar nossas almas. Isso é negar a eficácia do Evangelho. Ora, se aparecesse alguém maltrapilho, alguém com aparência demoníaca, com o rosto carrancudo, exalando ódio, blasfêmia, ninguém iria acreditar. Isso aí é o próprio Satanás. Mas a Bíblia fala sobre esses homens que são súditos, são palatinos do trono de Satanás, infiltrado nas comunidades. Ora aparece como pastor evangélico, ora aparece como guia espiritual, ora aparece como vidente, cartomante, quiromante, necromante e todos os mantes da vida. Amante nunca é uma coisa boa, né? Negando a eficácia do evangelho, homens ricos, bonitos, negando o poder de Jesus Cristo. Ora, o homem tem a natureza pecaminosa de Adão. Isso ninguém pode negar. Ele pode ter o 5º grau pastoral. Não existe isso não, né? Mas por o pessoal da graduação, isso é apenas uma figura de linguagem. Mas ele tem a natureza de Adão. Ora, ele peca, ele mente, ele excede, ele vai fazer alguma coisa que desagrada, porque ele é homem, ela é mulher. Todo ser humano tem a natureza pecaminosa de Adão. Mas quando perde o temor de Deus, a coisa desanda, a coisa desbanda do eixo natural. Porque diuturnamente os homens vão pecar, vão pedir perdão a Deus, vão reconciliar. Mas quando perde esse temor, quando não busca mais Deus, quando apresenta soluções, ora objetivas, ora subjetivas, dizendo que é uma solução, uma resposta aqui, a outra resposta ali, que não tem base fundamentada em Jesus Cristo, está implantada aí a configuração do reino das trevas.
Eu já li muitos livros, quando eu falo em Reino das Trevas, já li autores evangélicos, autores católicos, autores espíritas. Como pesquisador, eu tenho que ler todas as literaturas que têm a ver com o lado espiritual do ser humano. Todos os livros li os kardecistas e outros livros, André Luiz, Emmanuel e outros, para poder dialogar com vocês. E esses livros falam da grande guerra espiritual que travamos dioturnamente. Tem até uns com os títulos, né? Guerra espiritual, reino das trevas e etc, etc. Mas no meio dessas literaturas evangélicas e não evangélicas, profanas, eu aprendi que a maior guerra espiritual que nós temos dioturnamente é a ignorância da palavra de Deus. É uma guerra espiritual, meu amado. Porque a gente está pregando e a pessoa que não tem conhecimento, tem isso na Bíblia, será verdade, isso é conversa dele, isso é conversa para boi dormir, isso é conversa da história da carrochinha. Então é uma guerra espiritual, porque o evangelho bate forte, o evangelho vai na alma, a Bíblia diz, separa a alma do corpo, é como espada de 2 fios. As medulas, é uma parte bem profunda. As pessoas sentem esse impacto do evangelho, mas não sei porque dentro dessas pessoas existe um desafio, existe uma dúvida, porque não tem intimidade com Deus. Quando não se tem intimidade com a pessoa amada, se cria barreiras, se cria bloqueios, não confia, não fala tudo, não abre o coração. Fala só uma partícula de realce. Nos grupos de terapia que nós trabalhamos na missão, renovação de casal, restauração da sociedade, devolução do espírito cristão às famílias que estão em risco, nós percebemos que raramente, dificilmente os cônjuges que amam o outro sentem dificuldade. Então, quando se sente dificuldade é porque tem algo errado, existe uma dúvida, e a palavra de Deus diz que Deus não tem prazer no que duvida. Diz que quem duvida é como a onda do mar, que vai e volta toda hora. Então é disso que nós estamos falando. Quem não tem intimidade, quem não tem a essência do amor de Deus, não tem condição de amar, vive na dúvida. E as pessoas estão trilhando por esse caminho de horror, na condenação. Se iludem muitas vezes com a religião. Quando falo de religião, incluo também os evangélicos. Os evangélicos têm o hábito, né, alguns pregadores, a religião não salva, é verdade, quem salva é Jesus Cristo. Mas que queira ou não, nós nos tornamos também uma religião. E apresenta como a solução dos problemas espirituais. Sou pastor da Assembleia de Deus, mas diga a você com toda a autoridade, nem Assembleia de Deus, nem presbiteriana, nem congregacional batista, a fundamentalista e outras grandes congregações cristãs tem solução para a sua vida. Nenhum, assim, se a minha igreja tem solução, está mentindo. Para começar, não vai te ajudar financeiramente. Para começar, você vai ficar num cantinho, desconfiado, porque ninguém confia em você. Essa é a realidade dos bastidores. Mas quando eu digo que dentro das nossas igrejas tem um Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, da nossa salvação, que batalha conosco contra esse império de treva, aí sim, eu apresento a solução. O Jesus Cristo dos crentes, o Jesus Cristo de todas as denominações, é a solução para a sua vida. Agora temos que ir à igreja, temos que congregar, temos que compartilhar, isso aí é indiscutível, é indubitável. Mas quando se coloca as igrejas como religião, você vai ficar mais vazio do que está. Vai perder mais do que você tem. 1 Timóteo capítulo
4, versículo 1, 2. Interessante, hoje o presbítero Timóteo está com tudo aqui. Olha o que a Bíblia diz, olha que riqueza. 1 Timóteo 4, 1, 2, 3. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé, seguindo a espírito de engano e a doutrina de demônios. A Bíblia está dizendo. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada, queimada, né? Destruída. E proíbe o casamento e o consumo de alimento que Deus criou para ser recebido com ação de graças pelos que creem na verdade. Parece um texto difícil, mas não é. Nos últimos dias, muitos crentes vão negar a fé, vão seguir doutrinas mentirosas, vão abandonar o caminho que é Jesus. Vai seguir ensinamentos de homem que proíbe casamentos. E isso dentro da fé, dentro da religião, dentro do cristianismo. Ô, gente, tem isso no nosso meio? Quando fala em cristianismo, é geral. Tem. Tem homens que querem ensinar a família, tem homens que querem casar homem com mulher dentro do padrão da legalidade, da lei, da Constituição. Tem homens que querem abençoar a igreja do Senhor. Tem homens que querem aconselhar pai, mãe, filho, a comunidade, mas não casam. Como pode? Como pode alguém que não cursou medicina consultar clínica e operar? Como pode alguém que não estudou direito defender as causas? Como pode alguém que não estudou, que não pesquisou, que não teve experiência com mecânica fazer o motor de um carro ou consertar? Como pode alguém que não é casado aconselhar? Se não sabe o que é ciúme, se não sabe o que é conflito familiar, tá, mas eu sou filho sim, filho é diferente do pai. Se não sabe quais são as necessidades da conjugalidade, a começar pela manutenção da casa, a terminar na cama, a compartilhar os pensamentos, as dores, os sonhos, as emoções humanas. E ainda proíbe, olha, ninguém vai comer isso, não, por isso, por aquilo está proibido isso, aquilo está proibido. A Bíblia está dizendo. E se eu chegar aqui, que seja no púlpito de uma igreja, que seja na Rádio Pirau FM, que seja nos montes, nas encruzilhadas, nas veredas que eu prego o Evangelho. Se eu não falar isso, Deus vai requerer. Olha como é fácil, olha como é translúcido. Proíbe o casamento e o consumo de alimentos. Se proíbe o casamento e querem casar. Lá na Epístola de Timóteo, se alguém deseja um presbiterato, algo de episcopado, ou ser pastor, a mesma coisa. Alguns líderes, inclusive a minha igreja de especializada faz essa divisão. Mas respeitamos. Excelente obra deseja que seja esposo de uma só mulher, hospitaleiro, não dado ao vinho, não espancador, e vai aí por diante. Então observe que tem que viver a experiência para se ensinar. Se alguém me pedir para ensinar sobre a guerra, o campo de batalha no Irã, no Iraque, aí na Rússia, nesses mundos que estão em conflito, eu posso até ler, pesquisar e dar uma noção. Mas quando chega lá, vai ver que é diferente, vai estar de cabeça baixa, qualquer minuto uma bomba pode pegar e explodir. É totalmente diferente. Você falar para você viver. Meus amados, não se iludam, o mundo está no maligno. O mundo está com Satanás e não percebeu. Eu particularmente, há 25 anos atrás, depois de 11 anos de evangélicos, 12 anos, aquela energia, aquela felicidade de falar de Jesus Cristo, eu acreditava nas mudanças sociais. Eu acreditava que esse reino de trevas que nós enfrentamos iria ser dissipado. Acreditava nessas mudanças sociais.
até ver a política terminar de se corromper, os políticos terminarem de se corromper, a igreja do Senhor se perverter. Hoje, todos os dias, nós vamos ver informativo de pastores pedófilos, pastores evangélicos, de pastores tarados, de pastores ladrões, até ver as pessoas trair e serem traídas em todas as esferas da sociedade. Não é que eu desisti do mundo, não é que eu desisti da vida, mas passei a perceber, baseado aqui na epístola de João, 1 João 5,19, que diz: sabemos que somos de Deus, não tira a nossa qualidade, não é? Mas o mundo está no maligno, está sob o poder do maligno. Então é isso aí. O problema é que nós lemos a Bíblia, mas não prestamos atenção no conteúdo, nas entrelinhas. Sabemos que somos de Deus e que o mundo está sob o poder do maligno. Assim diz a palavra de Deus, não sou eu que estou dizendo. Mas não fique atemorizado. As coisas não vão melhorar. Mas apenas aceita Jesus como Salvador. Você vai receber a eternidade. Você vai ter o lenitivo, o consolo, uma resposta. Mesmo nesses momentos de dores, você vai ter algo lhe consolando, que é o Espírito Santo do Senhor. Mas enquanto as pessoas continuarem acreditando que são boas porque pertencem a uma religião, uma grande religião, acreditarem que tudo vai passar, acreditar que existe alguém que vai melhorar o mundo, que vai tornar o mundo melhor, milhares e milhares de pessoas continuarão indo para o inferno. A resposta é Jesus Cristo. Temos que buscar a Deus. Temos que confessar Jesus como Salvador. Se você não confessar Jesus como Salvador, se você continuar buscando outras coisas como salvação, grande vai ser a sua dor. A Bíblia diz que lá haverá choro e sofrimento. Diz a palavra de Deus, não é o nosso desejo. Terminando, Provérbios 28:19. Para mim e para você, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Então, está aí, confessar, deixar a Deus, viu? Alcançará misericórdia. E a prova final do império de trevas que estamos enfrentando. 1 João capítulo 12, versículo 18. Filhinhos, já é a última hora. Como já ouviste que vem o anticristo, também agora muitos têm feito o anticristo, por onde conhecemos que já é a última hora. As pessoas, por não conhecer a Bíblia, mesmo os grandes escatologistas, escatologia é a ciência teológica que estuda as coisas dos eventos finais, acredita que vai vir o anticristo e tal, para liderar o mundo, vai. Mas o espírito dele, ele já está no nosso meio. Diz a Bíblia. Muitos têm feito o anticristo. Então nós estamos vendo aí os falsos líderes no nosso meio, nas nossas comunidades, abrindo igrejas, fazendo um meio de vida, mentindo, bota o nome Igreja das Consolações, igreja não sei o que lá, igreja que caminha para o céu. E bota tanto nome aí, engraçado, sem fundamento, sem base bíblica. A Bíblia diz aqui, muitos têm feito o anticristo.